Saudações! Meu nome é Phil Richards. Você está no canal Dr. Fox Effect. Perdoe-me, falo bem sua língua, já que meu idioma principal é diferente. Antes de começar, vamos lembrar qual é o efeito do Dr. Fox. O efeito do corte da raposa é o efeito psicológico de que a excelente expressividade do professor pode ocultar completamente a futilidade e a ficção de todo o material da palestra para os estudantes, enquanto os alunos parecem parecer que realmente aprenderam algo. Vamos começar. Ideia 1. A ilusão de luz e dinheiro rápido. Dinheiro rápido na troca. O autor promove a ideia de enriquecimento rápido por meio de transações especulativas na troca, não levando em consideração os riscos e possíveis perdas. Trecho. Antes da empresa entrar no mercado, compramos 100 mil ações de 20 centavos por ação. Essa é a ilusão do autor, porque o jogo na troca, especialmente usando transações especulativas, está repleto de grandes riscos financeiros. Nem todas as empresas alcançam sucesso no mercado, e esses investimentos podem levar a perdas graves. Seguir esse conselho pode levar a problemas financeiros e até a perda de todos os fundos investidos. Conselho para a sociedade: evite transações especulativas na troca e não as considere uma maneira rápida de enriquecer. É melhor investir em ativos estáveis a longo prazo, desenvolver alfabetização financeira e tomar decisões deliberadas. Ideia 2. A ideia de que, para ganhar dinheiro, você precisa ter dinheiro. O autor afirma que para investimentos bem-sucedidos, você precisa de apenas alguns dólares que podem ser gradualmente transformados em um estado sólido. Isso cria a ilusão de que existem meios muito pequenos e uma pequena inteligência financeira para ficar rica. O dinheiro é apenas uma ideia. Se você quiser ter mais dinheiro, basta mudar seu pensamento. Cada pessoa que conseguiu a vida começou com uma ideia pequena e depois a transformou em algo grande. O mesmo pode ser dito sobre o investimento. Para começar, você precisa de apenas alguns dólares, que podem ser gradualmente transformados em um estado sólido. Não confie apenas na sorte e não arrisque com o último dinheiro, seguindo as dicas que prometem luminosos e maneiras rápidas de riqueza. Ideia 3. Investindo nas ações por um curto período de tempo. O autor se oferece para investir nas ações das empresas por um curto período de tempo, aguardando lucro rápido. Ele afirma que, em média, 10 investimentos obtêm lucro por 2 ou 3, e o restante incorre em perdas. Isso pode levar a uma perda de grandes quantias de dinheiro, uma vez que o investimento por um curto período de tempo está repleto de grandes riscos, especialmente para investidores inexperientes. Trecho do livro. Muitas vezes meu corretor me liga e me aconselha a investir uma quantia sólida em a campanha da empresa, que aparentemente está prestes a dar um passo que aumentará suas cotações. Por exemplo, apresentarei meu dinheiro de uma semana a um mês, enquanto as ações estão crescendo em preço. Para mim, está pronto para trabalhar em outros ativos. Essa é a ilusão do autor, já que investir por um curto período de tempo requer grande experiência, conhecimento e analistas, e também está associado a altos riscos de perda de dinheiro. Não jogue na troca se não houver conhecimento e experiência necessários. Conselho para a sociedade: investir por um curto período de tempo requer conhecimento e experiência sérios. Portanto, antes de tomar essas decisões, vale a pena entrar em contato com profissionais e estudar o mercado. Não arrisque grandes quantias de dinheiro se não houver confiança em suas ações. Ideia 4. A invenção do dinheiro. O autor pede transações financeiras duvidosas que possam levar a sérias consequências. Trecho do livro. Emprestei 2 mil dólares por 3 meses do meu amigo, prometendo que ele retorne a 200 dólares a mais, e dei ao advogado um cheque bancário como uma primeira contribuição para um empréstimo de hipoteca de 20 mil dólares. Foi elaborado. Dei no jornal o anúncio de uma casa tão cara por 60 mil dólares, sem pagar em dinheiro, em apenas alguns minutos. Solicitei 2,5 da transação, que imediatamente entreguei ao meu amigo, que eu vendeu uma casa por 60 mil dólares, o que me custou apenas 20 mil dólares. Explicação. O autor oferece fraude financeira duvidosa, como emprestar dinheiro de um amigo em alta porcentagem, vendendo uma casa que não pertence ao autor, etc. Essas ações podem levar a sérios problemas legais, a perda de confiança em outras pessoas e até a responsabilidade criminal. Conselho para a sociedade: não siga os conselhos do autor e não tente inventar dinheiro por meio de transações financeiras duvidosas.
Livrem-se melhor para alfabetização financeira e investimento em ativos confiáveis. Ideia 5. Desvantagens do sistema educacional. O autor afirma que o sistema educacional é ineficaz, já que professores de escolas e faculdades estão envolvidos principalmente em palestras chatas e desinteressantes. Ele propõe substituir as palestras por jogos e modelar situações de vida. A partir de 1984 anos, ganho milhões, apenas fazendo o que nosso sistema educacional não faz. Professores em escolas e faculdades estão envolvidos principalmente no que eles dão palestras. Durante meus estudos, eu odiava palestras. Eu rapidamente fiquei chato e fiquei entediado, fiquei distraído em 1984 anos. Comecei a ensinar pessoas com a ajuda de jogos e modelando situações de vida, e ainda confiava nessas ferramentas. Isso é um equívoco, pois as palestras podem ser um método de ensino eficaz, e jogos e modelagem nem sempre são capazes de transmitir o conhecimento e as habilidades necessárias. Confiar exclusivamente em jogos na educação pode levar à assimilação insuficiente do material e despreparidade aos reais desafios da vida. Conselho da sociedade: não negue completamente o valor das palestras e dos métodos de ensino tradicionais. É importante combinar várias abordagens para a máxima eficácia do processo educacional. O autor diz que de 1984 ganha milhões, fazendo algo que não está incluído no programa educacional. Dica: tenha cuidado com os treinadores que afirmam ganhar o que ensinam aos outros nos negócios. Frequentemente, esses próprios treinadores ganham treinamento e não em uma experiência real de negócios. Eles podem transmitir conhecimento teórico adquirido de várias fontes, mas não é necessário ter um negócio de sucesso a que se referam. É importante verificar os detalhes de seus negócios, que, segundo eles, traz a principal renda. Ideia 6. O princípio do dízimo. O autor aconselha a dar dinheiro, sorrisos, amor e amizade a outras pessoas, alegando que ele retornará a você em muitas vezes. Cite: ambos os meus pais eram meus professores. Pelo resto da minha vida, aprendi uma lição sobre o pai rico, sobre a necessidade de se envolver em caridade ou dar dinheiro às pessoas. O pai instruído deu às pessoas muito tempo e conhecimento, mas quase nunca lhes deu dinheiro. Normalmente, ele disse que poderia dar dinheiro se tivesse extra, mas eles, é claro, apareciam extremamente raramente com ele. Meu pai rico deu dinheiro e conhecimento. Ele acreditava sagrado no princípio dos dízimos. Se você quer conseguir alguma coisa, primeiro precisa dar, ele sempre disse. Quando ele tinha pouco dinheiro, ele doou dinheiro para a igreja ou alguma organização de caridade. Se eu precisasse transmitir apenas uma ideia para você, escolheria o seguinte: sempre que você não tem algo ou precisar de algo, primeiro dê a outras pessoas e você será recompensado com 100 vezes. Esta regra é aplicável a dinheiro, sorrisos, amor e amizade. Entendo que às vezes quero fazer isso menos isso, mas esse método sempre me ajudou. Eu apenas acredito no princípio da reversibilidade e dou o que preciso. Quando preciso de dinheiro, dou, e eles voltam para mim muitas vezes. Quando preciso aumentar as vendas, ajuda alguém a vender algo, após o qual o volume de minhas vendas salta acentuadamente. Quando preciso de conexões, ajuda alguém a encontrar as pessoas certas, e as conexões úteis aparecem em mim, como se por mágica. Muitos anos atrás, ouvi um sábio dizendo: Deus não precisa ser recebido, mas as pessoas precisam ser dadas. Meu pai rico costumava dizer: os pobres são mais propensos à ganância do que os ricos. Ele explicou que quando uma pessoa é rica, ele dá a outras pessoas o que eles querem. Na realidade, isso pode não funcionar, e uma pessoa corre o risco de ter dificuldades financeiras devido a essa abordagem. Além disso, a ideia de que os pobres são mais propensos à ganância do que os ricos são exagerados e não refletem a realidade. Alguns treinadores dizem que, para alcançar o sucesso, você precisa estar pronto para compartilhar seus recursos e dinheiro. No entanto, muitas vezes o objetivo é ganhar mais dinheiro com seus alunos, motivando-os a compartilhar finanças com o treinador, na esperança de que isso leve a um sucesso material ainda maior. Ideia 7. Derrotas de ideias como uma fonte de inspiração para a vitória. O autor afirma que as lesões podem se tornar uma fonte de inspiração para a vitória, que podem motivar a melhorar e alcançar o sucesso. No entanto, essas lesões idealizadas podem levar a uma subestimação de suas consequências negativas,
além de criar um risco de repetir erros. Trechos do livro. O Texas não se esquece de suas derrotas. Eles se inspiram nele. Eles fazem um grito de luta com as derrotas. A derrota inspira o Texas a vencer. Mas isso não é apenas o Texas. Todos os vencedores fazem isso. Para os vencedores, a derrota se torna uma fonte de inspiração. Para perdedores, derrota significa um acidente de esperança. Essa abordagem pode levar ao fato de que as pessoas consideram as derrotas como algo positivo, sem prestar a devida atenção às lições que podem dar. Isso pode levar a uma repetição de erros e ações ineficazes no futuro. Dica para a sociedade: não idealize as derrotas. É importante aprender com elas para não repetir erros no futuro. Ideia 8. Subestimação da importância da educação e da aprendizagem constante. Fórmulas e receitas rápidas para obter ganhos rápidos. Procure fórmulas para obter ganhos rápidos. Quase todas as faculdades do nível inferior organizam cursos de planejamento financeiro e compram investimentos tradicionais. Bom para iniciantes, mas estou sempre procurando as fórmulas mais rápidas. Outra observação: em um mundo moderno em rápida mudança, não é mais importante que você saiba, porque seu conhecimento rapidamente se torna obsoleto. O mais importante é a rapidez com que você está aprendendo. Essa habilidade se tornou verdadeiramente inestimável. Ele fornece assistência inestimável para encontrar fórmulas, se você quiser, receitas, permitindo que você ganhe dinheiro muito mais rápido. A fórmula para o trabalho zeloso por dinheiro, que apareceu mesmo durante o tempo das cavernas, há muito tempo sobreviveu ao seu século. Acting fórmulas e receitas para isso. Isso pode levar ao fato de que as pessoas procurarão maneiras fáceis de riqueza, ignorando a importância da educação, treinamento constante e acúmulo de conhecimento na esfera financeira. Essa abordagem pode levar ao risco de perda de dinheiro e problemas financeiros no futuro. Decisões financeiras. Ideia 9. Imóveis e investimentos. O lucro é criado no momento da compra, não nas vendas. Ele me disse que estava esperando por elevar os preços da moradia. Expliquei a ele que o lucro é criado no momento da compra, não em vendas. É importante poder escolher corretamente objetos para investimento e poder vendê-los racionalmente para obter o máximo lucro. Seguindo o conselho do autor, pode levar a uma oportunidade que faltava ao levantar os preços da habitação ou outros recursos de investimento. É necessário estudar o mercado e aceitar soluções informadas. É importante entender que o lucro pode ser obtido ao comprar e ao vender investimentos imobiliários. Ideia 10. Subestimação dos riscos do investimento. O uso da perda de ordens como uma maneira de minimizar perdas. Se as pessoas entendessem o que parou na bolsa de valores, elas investiriam para vencer e não para a ordem, não perder. O preço das ações cai para perder a oportunidade de obter um lucro longo a longo prazo do investimento, uma vez que os fundos dos fundos estão sujeitos a oscilações e correções que podem ser temporárias. Enrolamentos de ordens, sem um entendimento adequado dos riscos, podem levar a perdas e recursos perdidos. Os investidores precisam realizar uma análise fundamental e ter uma estratégia de investimento baseada em conhecimento e análise, e não apenas nas vendas automáticas quando o preço das ações cai. Ideia 11. Investir em ações de pequenas empresas. O autor acredita que investir nas ações de pequenas empresas é mais atraente do que em grandes empresas, pois prefere a liberdade de empreendedorismo da disciplina corporativa, ser minimizado se os investimentos trazer prazer e compreensão de em que dinheiro é investido. Investir em ações de pequenas empresas pode ser extremamente arriscado, uma vez que essas empresas geralmente não têm transparência adequada em suas atividades e também podem ser instáveis e sujeitas para grandes flutuações no mercado. A afirmação do autor de que o risco pode ser minimizado se os investimentos forem apreciados pode levar a sérias perdas financeiras de investidores que podem ser cegamente apaixonados pela ideia e não levar em consideração todos os aspectos do investimento em pequenas empresas, além de diversificar o portfólio de investimentos para reduzir os riscos. Ideia 12. Investir sem risco não levará à riqueza. O autor afirma que os investimentos seguros não foram projetados para vencer, mas apenas para preservar o capital, de diversificação e minimização de riscos. E investir todos os fundos em ativos altamente arriscado, ignorando a diversificação e os investimentos seguros. Ideia 3.
Falta de educação formal em investimento. O autor afirma que os investidores secundários consideram investir um negócio arriscado devido à falta de educação formal. Ele se oferece para usar jogos de tabuleiro para ensinar princípios básicos de investimento. No entanto, o jogo nem sempre pode transmitir os riscos reais e a complexidade do investimento que podem surgir na prática. O mundo real do investimento é muito mais complicado e imprevisível do que um jogo de tabuleiro. Trecho do livro. Os investidores médios consideram investir um negócio arriscado porque não recebem uma educação formal necessária para se tornarem investidores profissionais. Esse equívoco do autor pode levar ao fato de que as pessoas pensam que é suficiente apenas para jogar jogos de treinamento para se tornarem investidores de sucesso, sem prestar a devida atenção ao estudo de mercados e ferramentas financeiros reais. Conselho para a sociedade. É importante entrar em contato com o investimento para estudar para fontes comprovadas, fazer cursos especializados e estudar com profissionais nesse campo, e não confiar apenas em jogos de treinamento. Ideia 14. Desvantagens do investimento em empresas confiáveis. O autor alega que investir em empresas confiáveis é ineficaz, pois geralmente trazem lucro mínimo. Ele aconselha a procurar transações mais arriscadas que possam trazer mais renda. Um trecho do livro. O problema com investimentos confiáveis é que eles geralmente são reorganizados, ou seja, são tão seguros que sua lucratividade é reduzida ao mínimo. Isso é um equívoco, pois investir em empresas confiáveis pode ser uma boa maneira de ganhar dinheiro, especialmente para iniciantes ou para aqueles que não querem correr riscos. Transações arriscadas podem levar a grandes perdas, especialmente se uma pessoa não tiver experiência e conhecimentos suficientes nessa área. Conselho para a sociedade. Invista seu dinheiro razoavelmente, avalie seus riscos e escolha investimentos que correspondam ao seu nível de conhecimento e conforto. Não é necessário procurar apenas transações altamente lucrativas, mas arriscadas. Às vezes, investimentos confiáveis podem ser mais preferíveis. Ideia 15. Promoção da ideia de educação como um instituto inútil. O autor alega que a educação não importa que a escola precise evitar e aprender vendas, marketing, redação e relações públicas. Também exige uma mudança no sistema educacional. Essas ideias podem levar a uma subestimação da importância da educação, a uma diminuição no valor do conhecimento e da educação na sociedade, bem como a formação de uma atitude negativa em relação à escola e às instituições educacionais. Trechos do livro. 1. Quando eu sugeri meu livro. Se você quer ficar rico e feliz, não vá para a escola. O editor sugeriu que eu mudasse o nome para A Economia da Educação. 2. Eu escolhi especificamente um título capaz de me tornar um herói de muitos corpos e programas de rádio, simplesmente porque queria causar disputas. Esses trechos mostram que o autor pede a negligência da formação e uso de títulos provocativos para atrair atenção, mesmo que isso leve a uma subestimação da importância da educação. Conselho para a sociedade: você não deve ignorar completamente a educação e pedir sua recusa. A educação é importante para o desenvolvimento pessoal, o crescimento da carreira e a vida bem-sucedida. É necessário apreciar o conhecimento e a educação, além de se esforçar para obtê-los e melhorá-los. Ideia 16. Prática antiética do comércio interno. O autor se oferece para usar informações privilegiadas para negociar no mercado de ações, alegando que isso ajudará a obter lucro com um risco mínimo. No entanto, o comércio interno é considerado ilegal e inaceitável, pois isso dá a alguns investidores uma vantagem às custas de outros, o que distorce as condições do mercado e leva à desigualdade. Esta é uma ideia inaceitável, que pode levar a sérias consequências legais para aqueles que seguirão este conselho. Conselho para a sociedade: não se envolva no comércio interno, siga a lei e os princípios éticos no investimento. Ideia 17. Falha nos negócios até 30 anos como um caminho para o sucesso. O autor aconselha a falência até 30 anos e depois se levantar novamente. Este é um conselho perigoso, uma vez que a falência pode levar a sérios problemas financeiros, perda de reputação e confiança dos parceiros. Além disso, o fracasso nos negócios não é necessariamente bem-sucedido, e muitos empreendedores enfrentam sérias dificuldades após a falência. Um trecho do livro. O pai rico acreditava que era melhor ir à falência de 30 anos.
Então você ainda terá tempo para se levantar novamente, aconselhou ele. Esta passagem mostra que o autor considera a falência de 30 anos pelo normal, o que pode até ser útil. O problema é que pode causar muitos danos à empresa. Não é possível buscar a falência como uma maneira de alcançar o sucesso. Ideia 18. Pagar bem aos seus corretores. O poder dos bons conselhos. O autor acredita que é importante pagar generosamente pelos serviços dos corretores, pois o profissionalismo deles deve lhe trazer dinheiro. Off, graças às informações e transações que ele ajudará a cometer. Serviços caros, e lembre-se de que é importante não apenas a quantidade de dinheiro gasto, mas também a qualidade dos serviços recebidos. Ideia 19. Estimulação injustificada do medo e pressão do Estado e dos credores. O autor se oferece para usar o medo do Estado e dos credores como uma motivação para ganhar dinheiro, alegando que isso tornará uma pessoa mais forte e mais inteligente financeiramente. Ele compara isso com o treinamento na academia para músculos mentais. No entanto, essa abordagem é baseada em estimular o medo e a pressão, o que pode levar a estresse constante, ansiedade e instabilidade. Também pode levar a consequências negativas para a saúde humana, tanto física quanto mental. Um trecho do livro. Fazer-se de pensar em como ganhar mais dinheiro é o mesmo que ir à academia e puxar o ferro. Medo de hooligans. Esta passagem mostra que o autor pede para usar o medo e a pressão como motivação para ganhar dinheiro, o que pode levar a consequências negativas para uma pessoa em termos de saúde e bem-estar. Conselho da sociedade. É importante se esforçar para alcançar a independência financeira, não por medo ou pressão, mas de determinação, planejamento e investimentos razoáveis. Não use o medo como mecanismo principal para atingir objetivos financeiros, pois isso pode levar a consequências negativas para a saúde e bem-estar. Ideia 20. Atenção insuficiente à educação e um chamado para ignorar o ensino superior. O autor pede para ignorar o ensino superior e aprender a ser rico. Aprenda como o dinheiro funciona e forçá-los a trabalhar por si mesmos. Isso pode levar a uma subestimação da importância da educação e da carreira, bem como negligenciar as habilidades profissionais. Trecho do livro. Embora tanto a educação e o treinamento tratados com respeito adequado, eles não concordaram com o objetivo do treinamento. Você queria que eu estudasse bem, recebeu um ensino superior e encontrasse um bom emprego para ganhar dinheiro. Ele queria que eu fosse. Faça-me que ele se tornou advogado, um contador ou gerente. Essa é a ilusão do autor, pois o ensino superior pode fornecer não apenas conhecimento, mas também desenvolver pensamento crítico, habilidades analíticas e outras habilidades que podem ser úteis em carreira e negócios. Ignorar a educação pode levar a oportunidades limitadas no futuro. Conselho para a sociedade. Não ignore a importância da educação. Lute para obter conhecimento e habilidades profissionais que o ajudarão no crescimento de carreira e pessoal. Ideia 21. Desvantagens da teoria da aprendizagem de erros. Estudar sobre erros é a única maneira de alcançar o sucesso. Aprendemos a andar, caindo estão de joelhos, ainda há cicatrizes, mas estou sentado em uma bicicleta e sem hesitar parte integrante do processo de sucesso. Evitando falhas, também evita sucessos. Bom caminho, mas não é o único a estudar a experiência de outras pessoas, a procurar conselhos sobre especialistas para evitar erros óbvios para não perder tempo e recursos. Mover em direção ao sucesso com mais eficiência. Ideia 22. A necessidade de dar dinheiro gratuitamente para aumentar a riqueza. Dê e obtenha. O autor alega que, para aumentar a riqueza, é necessário dar dinheiro gratuitamente, citando a Fundação Rockefeller e a Fundação Ford como exemplo. Isso é um equívoco, uma vez que a distribuição gratuita de dinheiro não é uma maneira universal de acumular riqueza. Na realidade, para alcançar bem financeiro, é necessário investir, salvar, desenvolver seus conhecimentos e habilidades financeiras. Um trecho do livro. Eles foram projetados para aumentar sua riqueza e, ao mesmo tempo, deu de graça. Esse erro do autor pode levar a uma compreensão inadequada dos princípios de riqueza e investimento, além de alfabetização financeira insuficiente. As pessoas seguindo essa ideia podem arriscar suas economias, distribuindo-as sem um entendimento adequado dos riscos de investimento. Conselho para a sociedade. É importante desenvolver alfabetização financeira, estudar os princípios de investimento e gestão financeira,
além de consultar especialistas financeiros antes de tomar decisões financeiras sérias. Ideia 23. Informações imprecisas sobre as vantagens tributárias das empresas e proteção contra reivindicações judiciais. O autor alega que a criação da corporação contornará as obrigações fiscais e protegerá seus ativos das reivindicações judiciais. No entanto, isso pode levar a sérias consequências, uma vez que essas ações podem ser consideradas evasão fiscal e evasão ilegal de obrigações aos credores. Além disso, o uso de uma corporação para ocultar ativos de ações judiciais pode ser ilegal e levar a sérias consequências legais. Trechos do livro. A corporação ganha, passa tudo o que pode e depois paga impostos com o que resta. Esse é um dos maiores impostos legais sobre os ricos. Para proteger seus ativos dos credores, os ricos escondem a maior parte de sua condição em empresas e fundos de confiança. Esse equívoco do autor pode levar a sérios problemas legais, multas tributárias e perda de confiança do Estado e da sociedade. Conselho da companhia: não use empresas ou outros esquemas legais para fugir dos impostos ou ocultar ativos dos credores. É melhor observar leis e cumprir honestamente seus deveres. Ideia 24. A falta de educação financeira como causa de problemas financeiros da classe média. O autor alega que o principal motivo dos problemas financeiros da classe média é a sua educação financeira insuficiente. Ele afirma que as pessoas com um alto nível de renda enfrentam dificuldades financeiras devido à falta de conhecimento sobre como gerenciar adequadamente suas finanças. Trechos do livro. Essa vida está cheia de situações de risco e seu motivo é uma educação financeira insuficiente. Mas a principal tragédia é que a falta de educação financeira primária entre representantes comuns da classe secundária os expõe a ainda mais riscos. Esse é o erro do autor, porque a educação financeira, é claro, é importante, mas não é a única razão para problemas financeiros. Existem muito mais fatores que afetam a situação financeira de uma pessoa, incluindo o sistema tributário, ambiente econômico, acesso a recursos e capacidades, nível de renda e muito mais. Conselho para a sociedade. É importante ter conhecimento financeiro, mas também é necessário levar em consideração outros fatores que afetam a situação financeira. Desenvolva suas habilidades financeiras, mas lembre-se de que apenas a educação não garante bem financeiro. Ideia 25. A falta de especialização. O autor afirma que a concentração em uma especialização estreita leva à dependência de sua especialidade, enquanto uma educação e experiência versáteis ajudarão a assumir o controle da empresa. Não concordo que a necessidade de sindicatos seja causada por uma especialização muito estreita. Ele não entendeu que o especialista mais estreito de uma pessoa se torna, mais ele começa a depender de sua especialidade. Vários conhecimentos podem ser úteis, mas um exame profundo em um determinado campo também tem um grande valor. Você deve buscar um equilíbrio entre uma especialização estreita e educação geral, com base em seus objetivos e necessidades no mercado de trabalho. Ideia 26. A falta de compreensão do processo de compra de imóveis. O autor aconselha a tornar o maior número possível de propostas para comprar imóveis, mesmo que sejam irracionalmente baixos, alegando que você pode encontrar transações lucrativas dessa maneira. Isso pode levar à decepção, perda de tempo e dinheiro, bem como à violação da confiança dos vendedores. A oferta é muito menor do que a solicitada. Isso pode causar uma reação negativa entre os vendedores, os agentes imobiliários e levar à perda da oportunidade de fazer uma transação lucrativa. Deve-se lembrar que é importante avaliar adequadamente o valor de mercado do objeto e oferecer preços razoáveis. Caso contrário, você pode perder confiança e respeito de outros participantes da transação. Ideia 27. As deficiências do investimento técnico. O autor promove o investimento técnico como uma maneira de ganhar ganhos, alegando que os investidores técnicos ganham mais dinheiro e estão mais confiantes em si mesmos. Isso pode levar a um entendimento incorreto dos investimentos e riscos, bem como a perda de dinheiro no mercado. Investidores inexperientes podem perder todos os seus fundos, seguindo o conselho do autor. Os investimentos em instrumentos financeiros complexos podem ser extremamente arriscados e não adequados para todos. Recomenda-se solicitar consultas a especialistas financeiros e não o risco significa que você não pode se dar ao luxo de perder. Ideia 28.
Desvantagens das dicas de segurança financeira oferecidas pelo autor. O autor alega que, para alcançar a segurança financeira, é necessário prestar o máximo de atenção ao seu próprio negócio e adquirir ativos. Ele critica a ideia de aumentar os salários, os cursos avançados de treinamento ou trabalhar no segundo emprego, considerando-os ineficazes para alcançar a independência financeira. No entanto, o autor não leva em consideração que nem todas as pessoas são dadas para serem empreendedores de sucesso, e às vezes, um aumento de renda através do aumento de salários ou trabalho adicional pode ser a única maneira de melhorar sua situação financeira. Além disso, o autor não leva em consideração que fazer seu próprio negócio também carrega riscos e requer certas habilidades e conhecimentos que nem todos têm. Um trecho do livro. Para alcançar a segurança financeira, uma pessoa deve prestar o máximo de atenção ao seu próprio negócio. O foco do seu negócio não deve ser uma coluna de renda, mas uma coluna de ativos. Esse equívoco do autor pode levar ao fato de que as pessoas ignorarão outras maneiras de melhorar sua situação financeira, além de assumir riscos, tentando criar seus próprios negócios sem o conhecimento e a experiência necessários. Conselho da companhia. Você não deve seguir cegamente os conselhos do autor e ignorar outras maneiras de melhorar a situação financeira, como treinamento avançado, aumentando a renda através do trabalho por lado ou outras oportunidades de investimento. É necessário avaliar suas habilidades e riscos antes de tomar a decisão de criar seu próprio negócio. Ideia 29. Desvantagens do entendimento de ativos e passivos. Um passivo é o que retira dinheiro do meu bolso. Se você deseja ser um representante dos pobres ou da classe média, compre passivos a vida toda. Os passes podem ser investimentos que trazem renda estável, enquanto os ativos podem não ser tão lucrativos quanto parecem. Investir apenas em ativos pode levar a uma perda de dinheiro se você não levar em consideração outros fatores. Para estudar a alfabetização financeira e não confiar apenas na determinação simplificada de ativos e passivos. Ideia 30. As desvantagens das corporações e do sistema tributário. O tratamento de empresas e impostos. Kiyosaki afirma que as empresas são apenas documentos legais, não organizações reais, e que os ricos usam as empresas para evitar impostos. Encontre um trabalho estável, argumentando que isso não ajudará a alcançar a independência financeira devido a altos impostos e desigualdades na sociedade. A formação é a formação. O jogo na economia, além de se esforçar para a educação e o desenvolvimento profissional para alcançar a independência financeira. Ideia 31. Desvantagens de uma hipoteca. Compra de imóveis usando financiamento e hipoteca. Exceto do livro. Ele aceitou nossa proposta em movimento e concordou com o financiamento do teste com a primeira contribuição de 10%. $7.000 em dólares. Assim que o ex-proprietário saiu, meu amigo começou a entregar a casa da mesma maneira. Após o pagamento de todas as despesas, incluindo uma hipoteca, a casa começou a trazê-la todos os meses cerca de $125. Problemas financeiros graves. Uma hipoteca é uma obrigação de longo prazo que apresenta riscos em caso de mudança na situação financeira do comprador. Além disso, o aluguel de uma casa para alugar também nem sempre traz renda estável, uma vez que os problemas com inquilinos ou serviços imobiliários podem surgir. A venda de uma casa em alguns anos também não garante lucro, pois o mercado imobiliário pode mudar. Confie exclusivamente em amigos ou consultores. Conduza um estudo independente e consulte especialistas financeiros. Ideia 32. Desvantagens dos certificados de depósito. Investir em certificados fiscais como uma alternativa segura para depositar certificados. Um trecho de um livro em que o autor afirma que o investimento nos certificados da garantia fiscal traz 16% ao ano, que é a melhor opção em comparação com 5% ao ano oferecido pelo banco. O autor alega que esses certificados são fornecidos com imóveis, protegidos pelas leis estaduais e são absolutamente seguros, embora não sejam muito líquidos. Os certificados da promessa tributária carregam certos riscos, como o risco de inadimplência, o risco de mudanças na legislação e o risco de baixa liquidez. O Conselho da Sociedade, antes de investir em qualquer coisa, é necessário realizar um estudo completo, consultar especialistas financeiros e lembrar que todos os investimentos têm certos riscos. Ideia 33. Subestimação da educação e adoção da violência como uma maneira de aprender.
O autor afirma que a vida é o melhor professor que não perde tempo conversando, mas simplesmente atinge e ataca para ensinar uma pessoa. Ele diz que, se uma pessoa aprenderá aulas de vida, ficará bem. Caso contrário, a vida continuará a vencê-la. O autor também afirma que algumas pessoas se alegram com os golpes da vida, pois todo golpe significa que precisam aprender algo novo. Essa abordagem é inaceitável, uma vez que a adoção da violência e da dor como método de aprendizado é extremamente perigosa e errônea. A vida não deve ser uma luta e sofrimento constantes para que uma pessoa possa aprender algo. Educação, conversas, automelhoria. É isso que ajuda uma pessoa a se desenvolver e crescer, e não golpes constantes do destino. Conselho para a sociedade: não aceite violência e sofrimento como uma norma de treinamento. Educação, auto-melhoramento e conversa. Essas são as chaves para o desenvolvimento e o sucesso, e não testes e dor constantes. Ideia 34. Esquemas financeiros sem escrúpulos. O autor propõe usar esquemas que podem ser inescrupulosos e ilegais, como a privação de devedores do direito de recomprar os imóveis lançados. Isso pode levar a sérios problemas legais e consequências negativas para todos os participantes da transação. A promoção para o uso de tais esquemas é prejudicial não apenas à estabilidade financeira da sociedade, mas também aos princípios morais. Conselho para a sociedade: sempre siga a lei e os princípios éticos nas transações financeiras. Não entram em transações duvidosas e injustas, mesmo que pareça que isso trará dinheiro rápido. Ideia 35. Ideização dos cuidados tributários. O autor promove a partida tributária, justificando isso pelo fato de que os ricos usam empresas para reduzir os riscos e aumentar sua riqueza. Mas a promoção da sonegação de impostos é ilegal e prejudicial à sociedade, uma vez que os impostos importantes. Significância social: garantindo o funcionamento do Estado, financiamento de educação, assistência médica, proteção social e outras áreas importantes. É melhor observar leis e pagar impostos, contribuindo assim para o desenvolvimento do país e garantindo as necessidades sociais dos cidadãos. Ideia 36. Comprar imóveis para leasing como uma maneira de enriquecimento rápido. O autor se oferece para comprar imóveis, alugar e vendê-lo com lucro no futuro, usando métodos como uma troca não core, de acordo com a regra de MES 31. No entanto, essa abordagem não leva em consideração possíveis riscos associados ao imóvel. Mercado, uma mudança na situação econômica, bem como serviços adicionais para manutenção e gerenciamento imobiliário. Trechos do livro. Paguei ao proprietário $5.000 em dinheiro para a casa, que me custou 45 mil. Um ano depois, o mercado imobiliário no Oregon foi acentuadamente. Eu vendi esta pequena casa por $95 mil para os recém-casados da Califórnia. Esta passagem mostra que o autor considera a compra de imóveis para aluguel e venda subsequente por um preço mais alto para uma boa maneira de ganhar dinheiro. No entanto, essa abordagem pode ser arriscada devido a possíveis flutuações no mercado imobiliário e outros fatores. Conselho para a sociedade: antes de investir em imóveis, é necessário estudar cuidadosamente o mercado, considerar todos os riscos possíveis e despesas adicionais, bem como os fundos sobressalentes em caso de circunstâncias imprevistas. Ideia 37. Entendimento insuficiente de ativos e passivos. O autor alega que a chave da riqueza está na compreensão da diferença entre ativos e passivos. Ele afirma que os ricos adquirem ativos, enquanto os pobres e a classe média adquirem passivos, que consideram com ativos. O autor acredita que, se uma pessoa entende essa diferença e começa a comprar ativos, ele ficará rico. No entanto, essa declaração é simplificada e não reflete toda a complexidade do planejamento financeiro. Os passes também podem ser importantes para a diversificação do portfólio de investimentos e garantir a estabilidade da renda. Um trecho do livro. Os ricos adquirem ativos. Esse equívoco do autor pode levar ao fato de que as pessoas começarão a ignorar a importância da diversificação do portfólio de investimentos e se concentrar exclusivamente na aquisição de ativos, o que pode levar ao risco de perda de fundos como resultado de alterações inesperadas em o mercado. Conselho para a sociedade: é importante entender que a alfabetização financeira inclui não apenas a diferença entre ativos e passivos, mas também a capacidade de gerenciar adequadamente suas finanças, diversificar os investimentos e considerar cada situação individualmente. Ideia 38.
A idealização dos heróis. Imitação dos heróis como uma maneira de aprender. Na infância, eu admirava os famosos jogadores de beisebol, Willie Mays, Hank Aaron, Yoga Berrai. Ao imitar os heróis, nos conectamos a uma fonte inesgotável de gênio. Mas os heróis fazem mais por nós do que apenas servir como fontes de inspiração. Os heróis fazem com que as coisas difíceis pareçam fáceis. A idealização dos heróis pode levar à perda de sua própria individualidade, bem como criar a ilusão de facilidade em alcançar o sucesso, não levando em consideração as verdadeiras dificuldades e esforços necessários para alcançar objetivos. A imitação dos heróis pode levar a uma perda de sua própria singularidade e levar à decepção se não for possível alcançar o mesmo sucesso que os heróis. Idealize-os. É melhor usar sua experiência e conquistas como motivação para seu próprio desenvolvimento, mantendo sua singularidade e expectativas realistas. Ideia 39. O recuo leva a um retorno. O autor afirma que, se você der algo, certamente retornará a você de alguma forma, uma vez que, na realidade, o mundo nem sempre opera com o princípio de retorno-retorno. 4. Ensine e será dado a você. O autor aconselha outros a aprender mais e receber novas ideias. Como o ensino nem sempre é outras pessoas leva ao conhecimento pessoal, às vezes as pessoas podem usá-lo, não dando nada em troca. Conselho para a sociedade. Lembre-se de que é importante encontrar um equilíbrio entre os ensinamentos dos outros e seu próprio aprendizado. Não se esqueça de se desenvolver, e não apenas através do treinamento de outros. Ideia 40. A ilusão de enriquecimento ao superar a preguiça e se recusar a relaxar. O autor alega que, se uma pessoa não tiver sucesso, o motivo está em sua preguiça, a falta de motivação e o desejo de trabalhar sem interrupções. Em sua opinião, é importante trabalhar constantemente e não descansar, ficar rico. Se uma pessoa estiver trabalhando constantemente, ignorando suas necessidades de descanso e relaxamento, isso pode levar a fadiga crônica, estresse e, finalmente, estado mental. Ideia 41. A idealização do empreendedorismo como a única maneira de alcançar o sucesso financeiro. O autor afirma que a maioria dos trabalhadores nunca será capaz de melhorar sua situação financeira e convida os jovens a procurar trabalho, pensando mais sobre o que podem aprender do que quanto eles podem fazer o que ao mesmo tempo. O autor não leva em consideração que o empreendedorismo não se adequa a todos e também não leva em consideração a importância da estabilidade e da confiança no futuro, o que pode dar trabalho em uma empresa confiável. Nesta passagem, o autor idealiza o empreendedorismo, não considerando que nem todos são capazes, que esse tipo de atividade pode levar ao fato de que as pessoas arriscarão seu poço, tentando se tornar empreendedores sem ter habilidades ou recursos. É importante lembrar que o trabalho em uma empresa confiável também pode fornecer renda estável e segurança financeira. Eles aconselham os jovens a considerar suas capacidades e objetivos, não idealizar apenas o empreendedorismo e também levar em consideração a importância da estabilidade e da confiança. No futuro, ao escolher uma carreira. Ideia 42. Jogo na compra e venda como um jogo emocionante. O autor afirma que a venda de imóveis ou outros bens é apenas um jogo emocionante, no qual você precisa fazer ofertas sem restrições e não aceitar tudo muito a sério. Ele até dá um exemplo absurdo com comunicação com o CAT como parceiro de negócios. Haja com honestidade e responsabilidade. Ideia 43. Ideia de renda passiva. O autor afirma que é importante ter fontes de renda passiva para que o dinheiro funcione para você e você não trabalhe por dinheiro. Nosso dinheiro funciona para nós. Isso é uma ilusão, porque o autor não leva em consideração os riscos de investimento e a necessidade de monitoramento constante e gerenciamento da renda passiva são possíveis, mas requer conhecimentos e habilidades sérios no campo do investimento, e não apenas deixando dinheiro no piloto automático. Para obter a renda passiva, é necessário ter alfabetização financeira. Portanto, antes de investir, vale a pena estudar essa área e consultar especialistas financeiros. Ideia 4. A ideia de que os impostos são criados apenas para punir os ricos. O autor afirma que os impostos foram introduzidos apenas para punir os ricos, mas, de fato, os impostos desempenham uma função social, garantindo o funcionamento das necessidades do Estado e do público. Leve à desconfiança do sistema tributário e ao entendimento errado do papel dos impostos na sociedade.
e a sociedade como um todo. Importante: a função social é necessária para garantir o funcionamento das necessidades do Estado e do público. Ideia 45. A ideia de que a educação não importa, o principal é flexibilidade e novas ideias. O autor afirma que a riqueza principal não é uma educação, mas a flexibilidade e a abertura de novas ideias. Educação, considerando a menos importante do que o desejo de ganhar dinheiro. Ideia 46. Investir imobiliários como uma maneira de enriquecimento rápido. O autor afirma que investir em imóveis é uma maneira rápida de enriquecer. Fornece um exemplo de uma transação bem-sucedida com uma casa, cujo preço cresceu significativamente em um curto período do tempo. Minha esposa e eu não somos agentes no comércio, estamos envolvidos em imóveis. Quando encontramos uma opção interessante em uma boa área, chamamos um agente que vendeu esta casa para nosso amigo no mesmo dia. O preço de uma casa da cidade com 2 quartos era de apenas $42.000. As mesmas casas saíram facilmente naquele momento, em 65 mil. Richard, satisfeito com um acordo lucrativo, retornou a Boston, devido a mudanças nos preços de mercado ou outros fatores. Isso pode levar a sérias perdas financeiras em pessoas que decidirão seguir o conselho do autor. O portfólio de investimentos solicita consultas a especialistas financeiros antes de tomar decisões financeiras sérias. Ideia 47. Informações como a principal fonte de riqueza. O autor afirma que a principal fonte de riqueza é hoje informações, e que aqueles que possuem as informações mais modernas são as mais ricas. 300 anos atrás, a Terra era a principal fonte de riqueza, na informação. O Conselho da Sociedade, a fim de evitar o impacto negativo dessa ideia em sua vida, lembrar que a riqueza e o sucesso dependem de vários fatores, e não apenas da informação. É importante desenvolver suas habilidades e habilidades versáteis, não limitadas apenas à busca por informações. Ideia 48. O uso de bens materiais como uma maneira de controle sobre as pessoas. O autor se oferece para usar dinheiro para controlar outras pessoas, mostrando que mesmo a parte mais fraca e pobre da alma pode ser comprada. Valores e moralidade. É óbvio que o uso de dinheiro para manipular e controlá-los é uma abordagem negativa e prejudicial. Impacto dessa ideia em suas vidas. Lute pelo respeito, confiança e apoio a outras pessoas, que não são às custas da riqueza material, mas devido à sinceridade, honestidade e bondade. Ideia 49. A história de sucesso começa com Small. O autor afirma que todas as grandes empresas da troca começaram com pequeno, que a ação é sempre melhor que a inação, para começar agora, sem demora para mais tarde, de outros, etc. Começo nem sempre leva ao sucesso, e às vezes pode levar à decepção e perda de recursos. É importante analisar suas ações, meio ambiente e circunstâncias para tomar decisões equilibradas e agir conscientemente. Ideia 50. Fontes de medo e dúvida. O autor afirma que o medo e dúvida nos paralisam, interferindo em avançar e agir. Desenvolvimento. Tomar decisões cuidadosas, adoção de decisões equilibradas. Também é importante poder distinguir críticas construtivas de comentários negativos e não permitir que o medo nos paralisasse, privando-nos da oportunidade de avançar. Ideia 51. A necessidade de dominar as habilidades de vendas e marketing. O autor afirma que, para alcançar o sucesso em qualquer área da vida, é necessário possuir habilidades de vendas e marketing, pois essas são as habilidades mais importantes. Ele acredita que a maioria das pessoas é difícil de dominar essas habilidades devido à recusa de medo. Um exagero de que as pessoas se concentrarão exclusivamente nessas habilidades, ignorando outros aspectos importantes da personalidade e do desenvolvimento da carreira. É aconselhável desenvolver não apenas habilidades de vendas e marketing, mas também outras habilidades, que também são importantes para alcançar o sucesso em várias áreas da vida. Ideia 52. Definição de riqueza. O autor oferece a definição de riqueza como capacidade de uma pessoa de viver sem trabalho, que é um mal entendido do conceito de riqueza. Na passagem, o autor oferece a definição de riqueza como capacidade de uma pessoa de viver sem trabalho. Ideia em sua vida. Lembrar que a riqueza inclui não apenas a independência financeira, mas também outros aspectos da vida, como saúde, família, desenvolvimento espiritual, etc. Harmonia em todas as áreas da vida, e não apenas o acúmulo de ativos materiais. Ideia 53. Subestimação da importância da alfabetização financeira.
O autor afirma que você precisa se concentrar no que não deseja fazer para ter sucesso. Ele dá um exemplo de imóveis, onde não deseja se envolver no reparo de banheiros, então encontra o gerente. No entanto, essa abordagem pode levar ao fato de que uma pessoa ignora completamente a importância da alfabetização financeira e da gestão independente de seu investimento. Isso pode levar à perda de controle sobre suas finanças e confiança em gerentes inexperientes, o que pode levar a perdas financeiras. Conselho para a sociedade. É importante não apenas delegar responsabilidade, mas também entender suas finanças, investimentos e tomar decisões razoáveis. Não confie totalmente nos gerentes, mas é melhor aprender alfabetização financeira e controlar o processo de investimento. Ideia 54. A subestimação das habilidades profissionais de corretores e outros especialistas. O autor afirma que a maioria dos corretores e outros especialistas não possui propriedade ou ações, o que os torna incompetentes. Ele aconselha a escolha de especialistas que têm interesses e propriedades íntimas, ignorando suas habilidades e experiência profissionais. Propriedade ou ações. O especialista nem sempre é um indicador de seu profissionalismo e qualificações. A escolha de um especialista deve basear-se em sua experiência, conhecimento e reputação, e não apenas na disponibilidade de ativos pessoais. Isso pode levar à escolha incorreta de um especialista e perdas financeiras. Ideia 55. Entendimento insuficiente das diferenças entre os tipos de renda. RICH não funciona por dinheiro. Para você. Trechos do texto do livro. Os ricos não trabalham por dinheiro. Esse erro do autor é que ele afirma que pessoas ricas não funcionam, mas apenas investem seu dinheiro. De fato, muitas pessoas ricas continuam trabalhando para desenvolver seus negócios ou investir em novos projetos. A renda passiva, é claro, é importante, mas não é a única fonte de riqueza. Conselho para a sociedade. Você não deve confiar apenas na renda passiva. É importante desenvolver diversas fontes de renda, incluindo ganhos ativos e investindo em vários projetos. Ideia 56. 3. Imóveis e ações. Compra de imóveis por um curto período de tempo para aumentar o lucro. O autor aconselha a comprar imóveis por um curto período de tempo, alterando os edifícios baratos para os mais caros, para adiar os termos dos impostos de renda. Pode levar a especulações no mercado imobiliário, criando uma bolha e instabilidade no mercado. Ideia 57. Usando exemplos de crescimento financeiro, o autor afirma que ele usa imóveis e ações de pequenas empresas para crescimento financeiro, sem recomendar outras pessoas para seguir seu exemplo, mas ao mesmo tempo fornece 5 razões para usar exemplos que possam enganar os leitores e empurre-os para investimentos arriscados sem a preparação adequada. Que o uso de exemplos inspira para estudar e mostra a simplicidade de sucesso financeiro. Ideia 58. A história da missão do Álamo. O autor afirma que a derrota pode ser transformada em vitória. Esse fracasso só tornará uma pessoa mais forte e mais inteligente. Isso pode levar à ilusão de que as falhas sempre levam ao sucesso, que você pode contar com a sorte em qualquer situação, que não precisa ter medo de correr riscos, pois mesmo em caso de derrota, você pode transformá-la em vitória. Este é um equívoco perigoso que pode levar a decisões financeiras inadequadas e perdas graves. Este é um equívoco perigoso que pode levar a sérios problemas financeiros e perdas para as pessoas que seguirão esse conselho. É importante não confiar na sorte, mas desenvolver estratégias e planos razoáveis de ação. Ideia 59. QI financeiro. O autor afirma que a independência financeira depende do QI financeiro, que consiste em conhecimento em 4 áreas: contabilidade, investimento, compreensão dos mercados e legislação. Sem esses conhecimentos financeiros, que eu chamo de QI financeiro, ou seria muito mais difícil para mim alcançar a independência financeira. Agora estou aprendendo outras pessoas na esperança de compartilhar esse conhecimento com eles, mas também no disciplina financeiro. A capacidade de gerenciar suas finanças, investir corretamente e tomar decisões financeiras razoáveis, que somente o conhecimento em contabilidade, investimento, compreensão dos mercados e legislação pode levar à independência financeira. Incorreta e perigosa. Conselho para a sociedade. A independência financeira depende não apenas do conhecimento em áreas estreitas, mas também da disciplina financeira, da capacidade de gerenciar suas finanças, investir corretamente e tomar decisões financeiras razoáveis.
Não limite sua compreensão das finanças apenas por 4 áreas mencionadas pelo autor. Ideia 60. O equívoco do dinheiro como ilusão e ficção. O pai rico afirma que o dinheiro é uma ilusão, ficção, e que as massas das pessoas acreditam nessa ilusão. Ele sugere que o dinheiro não tem valor real e que as pessoas ricas ganham dinheiro, sem trabalho. Esse equívoco pode levar a uma compreensão incorreta do papel do dinheiro na economia e na sociedade, bem como a ilusão de facilidade de enriquecimento sem esforço. Trechos do livro. Então ele explicou que os ricos sabem: o dinheiro é uma ilusão, assim como uma cenoura para um burro. Continue a trabalhar, pessoal. Mas quanto mais rápido você esquece o salário, mais fácil será para você viver quando crescer. Esse equívoco pode levar ao fato de que as pessoas começarão a tratar dinheiro sem atenção e responsabilidade adequada. Procure métodos fáceis de enriquecimento, ignorando a necessidade de trabalho e esforço para alcançar bem-estar financeiro. Conselho para a sociedade. É importante lembrar que o dinheiro tem valor real e é um instrumento de troca de bens e serviços. Você não deve cair na armadilha da ilusão de enriquecimento da luz sem trabalho e esforço. É necessário apreciar o trabalho e aprender alfabetização financeira para alcançar um poço financeiro estável. Ideia 61. Subestimação do trabalho estável e pensões. Propaganda do empreendedorismo como o único caminho para a liberdade financeira. O pai rico afirma que os trabalhadores que se apegam ao trabalho estável e sonham com pensão estão presos e vivem na ilusão. Ele sugere que a única maneira de alcançar a liberdade financeira é se tornar um empreendedor. Isso pode levar a uma subestimação do trabalho estável, economia de pensões e segurança financeira, além de criar a ilusão de que o empreendedorismo é o único caminho certo para o sucesso. Conselho para a sociedade. Não subestime o trabalho estável e a economia de pensões. Desenvolva alfabetização financeira e considere várias maneiras de alcançar a liberdade financeira, incluindo investimento, treinamento e desenvolvimento de habilidades profissionais. Ideia 62. Falta de respeito pela escolha pessoal e tempo. O autor oferece a ideia de que você precisa para tomar decisões rapidamente e não perder tempo pensando. Isso pode levar ao fato de que as pessoas darão medidas apressadas, sem pesar todos os prós e contras, o que pode levar a consequências negativas. Conselho para a sociedade. É importante poder tomar decisões deliberadas, não se apressar, mas pesar cuidadosamente todos os aspectos da situação antes de tomar a escolha final. Ideia 63. Entendimento insuficiente dos investimentos. O autor se oferece para fazer correr ou caminhar em áreas onde eu gostaria de investir em imóveis, a fim de perceber mudanças e oportunidades vantajosas. Ele também afirma que os consumidores sempre serão ruins e que o lucro traz compra, não venda. Essas dicas podem levar a uma compreensão incorreta dos investimentos e decisões de risco. Trechos do livro. 1. Então eu encontrei alguns dos meus melhores investimentos imobiliários. 2. Consumidores sempre serão pobres. Lembre-se, o lucro traz compra, não venda. Essas ideias podem levar ao fato de que as pessoas começarão a investir em imóveis sem uma compreensão suficiente do mercado e dos riscos. Acredite que os consumidores sempre serão ruins, podem levar a decisões financeiras inadequadas. E a declaração de que o lucro é comprado apenas e não à venda pode levar a uma subestimação da importância da capacidade de vender corretamente ativos. Conselho para a sociedade. É importante aprender a alfabetização financeira, entender o mercado de investimentos e riscos antes de tomar decisões de investimento. Você não deve confiar em dicas e ideias simplificadas, especialmente se elas não corresponderem à realidade dos mercados financeiros. Ideia 64. O erro no pensamento. Estudar algo faz de você um especialista nessa área. O autor afirma que o estudo de uma determinada área faz de você um especialista nessa área, o que não é verdadeiro. Subestimação da necessidade de trabalho longo e duro para conquistas de um alto nível de habilidade. Encontre decepção e falhas devido à subestimação da complexidade do processo de aprendizagem. Ideia 65. Os ricos não trabalham por dinheiro. O autor afirma que os ricos forçam o dinheiro a trabalhar para si mesmos, enquanto o pobre e a classe média trabalha por dinheiro. Trabalhar para si para ficar rico, ignorando a importância da educação, o trabalho duro, a alfabetização financeira e outras habilidades importantes. Um plano de ação real.
Ideia 66. O dinheiro deve funcionar para você. O autor afirma que é importante aprender a forçar o dinheiro para você, usar os desejos dos consumidores para procurar investimentos lucrativos. E compre algo em crédito, mas ele escolheu outro caminho, focado nos ativos e não aumentou a coluna do lobo. Na realidade, o investimento requer conhecimento, tempo, esforço e, às vezes, perdas financeiras. A ideia de que os desejos dos consumidores podem ser usados pode levar a decisões financeiras de risco e perda de dinheiro. Os desejos dos consumidores não devem ser usados como base para o investimento, mas é melhor entrar em contato com profissionais ou formar neste campo para tomar decisões de investimento informadas. Ideia 67. A supressão do desejo de ter benefícios materiais. O autor afirma que a ganância e o desejo de coisas novas são um fenômeno normal que precisa ser desenvolvido. Eu não posso fazer isso mesmo. E como posso pagar? Minha mãe me inspirou, mas dentro de todos há um desejo indestrutível de ter coisas bonitas, novas ou interessantes. O autor acredita que a supressão do desejo de ter benefícios materiais pode levar a consequências negativas, como a falta de educação e oportunidades financeiras, e o desejo de melhorar sua situação financeira. Ideia 68. Comprar itens de luxo como uma maneira de ensinar a alfabetização financeira. O autor se oferece para usar o desejo de ter um carro de adolescente para ensiná-lo a investir em ações. No entanto, essa abordagem pode ser perigosa, já que o jogo na troca requer certos conhecimentos e experiência, e não é um jogo de sorte. Nesse caso, é importante ensinar uma alfabetização financeira de um adolescente, mas não às custas de investimentos de risco na bolsa. É melhor começar com métodos de investimento mais seguros, como treinamento em finanças pessoais, o básico do investimento em imóveis ou fundos. Ideia 69. Estabilidade financeira como chave da riqueza. O autor afirma que, se uma pessoa não pode controlar o poder da autodisciplina, é melhor nem tentar ficar rico. Estabilidade. Eu sei que, em teoria, é fácil aumentar o fluxo de caixa da coluna de ativos, mas na prática, toda a dificuldade é desenvolver a estabilidade psicológica necessária para direcionar dinheiro ao longo do caminho certo, com fraco estabilidade psicológica. Esta é a ilusão do autor, porque as dificuldades financeiras e a pobreza podem ser causadas por vários fatores, e não apenas a estabilidade psicológica fraca, e habilidades necessárias para alcançar bem financeiro ser. Ideia 70. O equívoco do dinheiro como uma coisa irrealista que concordamos em contar e a necessidade de desenvolver um gênio financeiro para o enriquecimento rápido. O autor afirma que o dinheiro não é realmente uma coisa existente, mas apenas um acordo. Esse equívoco pode levar a uma compreensão incorreta do papel do dinheiro na economia e na sociedade. O desenvolvimento do gênio financeiro não deve ser direcionado exclusivamente ao enriquecimento rápido, pois isso pode levar à ganância, interesse próprio e falta de ética no negócio de ganhar dinheiro. Trechos do livro. Você terá certeza da realidade do dinheiro, quanto mais diligente você trabalhará para eles. Mas se você conseguir entender que o dinheiro não é uma coisa realmente existente, você pode ficar rico muito mais rápido. É isso que concordamos em contar, o pai rico respondeu. Eu faço porque quero fazer dinheiro rapidamente. Não porque eu preciso, mas porque eu quero. Porque eu gosto deste processo de aprendizado fascinante. Eu desenvolvo meu QI financeiro porque quero participar do jogo mais rápido e maior do mundo. Esse equívoco do autor pode levar a uma atitude incorreta em relação ao dinheiro, bem como a falta de ética em questões financeiras. As pessoas podem começar a se esforçar pelo enriquecimento a qualquer custo, não levando em consideração os aspectos morais e éticos de ganhar dinheiro. Conselho para a sociedade. É importante lembrar que o dinheiro é um recurso real que tem valor na economia. É importante desenvolver alfabetização financeira e a capacidade de gerenciar dinheiro. Mas não se esqueça da ética. A honestidade está de respeito por outro propósito no processo e multiplique sua nome. Ideia 71. Ignorando as opiniões de pessoas pobres ou assustadas, não ouça a opinião de pessoas pobres ou assustadas. O autor aconselha a ignorar a opinião das pessoas pobres e não ouvir seus conselhos, pois eles, em sua opinião, não podem dar o for. Dicas corretas sobre dinheiro e investimento. Trechos do livro. Aviso: não ouça a opinião de pessoas pobres ou assustadas. O problema é que muitos ouvem sua opinião,
Mas aqueles que aceitam cegamente previsões sombrias sobre a fé também se tornam filhotes. Este é o erro do autor, uma vez que a riqueza ou o sucesso financeiro nem sempre significa sabedoria ou correção dos julgamentos. As pessoas pobres podem dar conselhos valiosos e ter uma experiência de vida valiosa que deve ser levada em consideração. Ignorar sua opinião pode levar a uma omissão de informações ou capacidades importantes. Conselho para a sociedade. É importante ouvir diferentes pontos de vista, independentemente da situação financeira de uma pessoa, e tirar suas próprias conclusões razoáveis, levando em consideração todos os aspectos da situação. Ideia 72. A ilusão: dinheiro não é importante. O autor afirma que as pessoas que dizem que não estão interessadas em dinheiro se contradizem, pois trabalham de qualquer maneira. Eles se contradizem. É muito frequentemente controla os pensamentos. O autor aqui afirma que as pessoas que dizem que não estão interessadas em dinheiro, na verdade se contradizem, pois ainda funcionam. No entanto, isso é uma ilusão, pois há pessoas que realmente valorizam outros aspectos da vida acima dos bens materiais. O uso de emoções em detrimento da mente pode levar a decisões e erros precipitados. Conselho da sociedade. É importante encontrar um equilíbrio entre emoções e razão. Impedindo que as emoções gerenciem completamente nossas soluções, especialmente em questões financeiras. Ideia 73. A ilusão de independência financeira com base na demência. O autor oferece a ideia de que a maioria das pessoas dirige medo e ganância e que sempre cairão em um círculo vicioso de trabalho, pagando contas e consumo. O pai rico afirma que, ao oferecer mais dinheiro às pessoas, elas só aumentarão suas despesas e que há outro método que apenas alguns descobrem. No entanto, ele não oferece ações específicas para mudar a situação, mas apenas apoia a ilusão de independência financeira com base no medo e na ganância. Trechos do livro. A maioria das pessoas pode ser comprada se você oferecer um bom preço. Isso ocorre porque somos motivados por poderosos medo e ganância. A vida das pessoas é sempre controlada pelo medo e pela ganância. Ofereça mais dinheiro, eles vão correr ainda mais rápido neste círculo, aumentando suas despesas. Esse é o equívoco do autor, uma vez que a independência financeira não é alcançada apenas devido ao medo e à ganância, mas requer alfabetização financeira, a capacidade de gerenciar suas finanças, investir e criar uma renda passiva. Seguir o autor do autor pode levar a um aumento no comportamento do consumidor e gerenciamento financeiro incorreto. Conselhos para a sociedade: lute para a alfabetização financeira. Investir, criar uma renda passiva, não permite que o medo e a ganância gerenciem suas finanças. Ideia 74. Imóveis como a única maneira de alcançar a independência financeira. O autor afirma que o imóvel é uma ferramenta única para alcançar a independência financeira. Ele critica aqueles que não desejam se envolver em reparos ou gerenciamento imobiliário, chamando-os de pessimistas. Isso pode levar ao fato de que as pessoas investirão todos os seus fundos em imóveis sem entender os riscos e possíveis problemas associados a esse tipo de investimento. Trecho do livro: O setor imobiliário é uma poderosa ferramenta de investimento para todos que desejam alcançar a independência financeira ou a liberdade. Essa é a ilusão do autor, porque a independência financeira pode ser alcançada de várias maneiras, e os investimentos em imóveis têm seus próprios riscos e exigem certos conhecimentos e habilidades. Recomenda-se estudar vários tipos de investimentos em versátil e não colocar todos os ovos em uma cesta para se proteger de perdas. Conselho para a sociedade: estude vários tipos de investimentos. Compreenda suas características e riscos. Não investa em todos os fundos em um tipo de ativo. Ideia 75. O setor imobiliário como o principal negócio, Rich está concentrado em uma coluna de ativos, enquanto todo mundo está interessado apenas em uma coluna de renda. O autor afirma que o principal negócio de Ray Kroc, o fundador do McDonald's, era imóvel, não fast food. Isso pode enganar os leitores, levando-os à ideia de que para obter sucesso financeiro, você precisa se concentrar em investir em imóveis, ignorando outras oportunidades. Na realidade, vários investimentos e fontes de renda podem ser mais eficazes e adequados para uma pessoa em particular. Meu negócio. Ray Kroc afirmou que seus negócios estavam no setor imobiliário e não em fast food. No entanto, isso não é totalmente verdadeiro,
já que a empresa do McDonald's está envolvida na venda de alimentos, não no setor imobiliário. A declaração do autor pode enganar os leitores, levando-os à ideia de que a principal fonte de riqueza é o investimento imobiliário, ignorando outras oportunidades de ganhos. Conselho da sociedade. Não siga cegamente as ideias do autor de que o setor imobiliário deve ser a principal fonte de riqueza. É importante estudar vários tipos de investimentos e fontes de renda, escolhendo aqueles que são adequados para você e seus objetivos. Ideia 76. Subestimação da importância dos salários justos. O pai rico afirma que a necessidade de pagar mais por seu trabalho é apenas medo e que mais dinheiro não resolverá o problema. Ele também afirma que a maioria das pessoas, recebendo mais dinheiro, aumenta suas dívidas. Essas declarações podem levar ao fato de que as pessoas concordarão com salários baixos, não tentando melhorar sua situação financeira e não exigirão pagamento justo por seu trabalho. Uma passagem do livro. Alguns dizem que estou explorando as pessoas, porque não choro tanto quanto a plantação de açúcar ou o Estado. E acredito que eles se exploram. Esse é o medo deles, não o meu. A maioria das pessoas, recebendo mais dinheiro, aumenta suas dívidas. Ideia 77. Subestimação da importância da responsabilidade financeira e exige ações de risco. O autor aconselha não permitir dívidas crescentes, mantendo despesas de baixo nível, não gastando poupança ou vendendo investimentos, e também para não pagar contas para inspirar um gênio financeiro para encontrar novas maneiras de conseguir dinheiro. Isso pode levar ao acúmulo de dívidas, problemas financeiros e até falência. Tais ações de risco podem prejudicar seriamente o poço financeiro, ser de uma pessoa. Não permita que suas dívidas sejam pagas por tamanhos ameaçadores. Mantenha o custo de níveis baixos. Primeiro, crie uma coluna de ativos e só então compre uma casa grande ou um carro luxuoso. Frunção em ratos que ficam sem seus interesses. Quando você não tem dinheiro suficiente, deixe a pressão crescer e não se apressar para gastar economia ou vender investimentos. Conselho para a sociedade. É importante monitorar suas finanças, evitar o aumento das dívidas, distribuir racionalmente fundos, pagar as contas no prazo e não arriscar bem financeiro, sendo por causa de ações injustificadas. Ideia 78. Subestimação das escolas de educação e negócios. O autor afirma que as escolas não ensinam as pessoas a lidar com o dinheiro corretamente e também criticam as escolas de negócios, chamando-os graduados por carros de contabilidade de dinheiro. Ele acredita que as pessoas que são capazes de usar suas emoções para pensar e não apenas capazes de contar dinheiro devem gerenciar a empresa. Essa declaração pode levar a uma subestimação da importância da educação, conhecimentos e habilidades especializadas no campo dos negócios. As emoções são importantes, mas sem conhecimentos e habilidades profissionais, o gerenciamento bem-sucedido da empresa se torna difícil. Um trecho do livro. Mas as escolas de negócios são frequentemente lançadas por especialistas que diferem um pouco dos carros da conta do dinheiro. Aprenda a usar suas emoções para pensar, e não vice-versa. Pense com base em emoções. Esse erro do autor pode levar ao fato de que as pessoas subestimam a importância da educação, do conhecimento e das habilidades profissionais no campo dos negócios, além de superestimar o papel das emoções na tomada de decisão. Conselho da sociedade. Não subestimar a importância da educação e do conhecimento profissional no campo dos negócios, bem como a capacidade de analisar a situação não apenas com base nas emoções, mas também com base nos fatos e no exame. Ideia 79. Subestimação do patrimônio. O autor alega que a adição de pertences pessoais à coluna de ativos ao preencher um pedido de empréstimo ajudará a melhorar a situação financeira. No entanto, esta é uma declaração errada, uma vez que itens pessoais, como figurinos, horas, clubes de golfe, não são ativos reais que podem trazer renda ou aumentar o capital. Além disso, o autor aconselha a avaliar seu próprio capital pelo valor das coisas pessoais, o que pode levar à ilusão de riqueza e subestimação da situação financeira real. Trechos do livro. Quando eu mesmo me inscrevi em um empréstimo, me pareceu que minha situação financeira não parecia impressionante o suficiente. Depois, adicionei meus novos clubes de golfe, uma coleção de obras de arte, livros, eletrônicos domésticos, figurinos de Armani, relógio de pulso, sapatos e outros itens de uso pessoal. Explicação.
Os itens pessoais não são ativos reais que podem trazer renda ou aumentar o capital. A avaliação da equidade no custo dos pertences pessoais pode levar a uma subestimação da situação financeira real. Conselho para a sociedade: avalie seu próprio capital e situação financeira com base em ativos reais que podem trazer renda e não do valor das coisas pessoais. Não se esqueça de distinguir entre ativos reais e coisas pessoais. Ideia 80. Subestimação de especialização e especialização estreita. O autor sugere não lutar por uma especialização estreita, mas trabalhe para treinamento e não por causa do dinheiro. Ele afirma que as principais habilidades de gerenciamento necessárias para o sucesso incluem a capacidade de gerenciar um fluxo de caixa, sistemas e pessoas, bem como a capacidade de vender e conhecimento de marketing. O autor acredita que a especialização pode levar a uma restrição de escolha e vulnerabilidade em um plano profissional. Um trecho do livro. Como eu disse, quanto maior o nível de qualificações do meu papa educado se tornou, mais ele tinha que trabalhar. Quanto mais ele se especializou, menos chance ele teve que sair da armadilha de Rat Runaways. Essa é a ilusão do autor. Uma vez que uma especialização estreita em um determinado campo permite que você se torne um especialista e aumente seu valor no mercado de trabalho. O trabalho por uma questão de treinamento, e não por causa do dinheiro, pode levar a dificuldades financeiras e instabilidade. A capacidade de vender e o conhecimento do marketing é importante, mas não são as únicas habilidades-chave para o sucesso. Conselho para a sociedade: ligue para a especialização em profundidade na área selecionada. Desenvolva habilidades-chave que estão em demanda no mercado de trabalho e não esqueça a estabilidade financeira. Ideia 81. Desvantagens do investimento em imóveis, em detrimento de outros tipos de investimentos. O autor afirma que o investimento de todo o dinheiro na casa pode levar a uma perda de tempo, capital e educação adicionais. Ele acredita que muitas vezes as pessoas consideram a casa seu único ativo, o que os impede de investir em outros tipos de ativos e se desenvolver financeiramente. Trechos do livro. As maiores perdas estão associadas a oportunidades perdidas. Se todo o seu dinheiro for investido na casa, você pode ter que trabalhar mais, porque o dinheiro vai constantemente para a coluna de despesas, em vez de aumentar a coluna de ativos. Mas com muita frequência, a casa é apenas um meio de tomar um empréstimo garantido pela moradia para cobrir as despesas crescentes. Essa é a ilusão do autor, pois investir em imóveis pode ser uma das maneiras de diversificar o portfólio de investimentos. No entanto, o investimento de todos os fundos na casa pode realmente levar a oportunidades perdidas para o crescimento do capital. O autor também subestima o papel do setor imobiliário como um ativo estável, que pode trazer renda passiva. Conselho para a sociedade: não concentre completamente todos os seus investimentos apenas em imóveis. É importante diversificar o portfólio de investimentos, investindo não apenas no setor imobiliário, mas também em outros tipos de ativos, como valores mobiliários, negócios, etc. Ideia 82. As desvantagens do trabalho contratado. O autor representa o trabalho contratado como uma maneira ineficaz de ganhos que priva as pessoas da oportunidade de forçar o dinheiro para trabalhar por si mesmas. Ele afirma que a maioria dos funcionários não recebe seu dinheiro inteiramente devido a impostos e deduções, o que torna sua vida a um círculo tão interminável de trabalho e impostos. Trechos do livro. Se você trabalha por dinheiro, esta será a sua vida, como muitas outras pessoas, disse o pai rico. Oh, Deus, é claro. Isso é uma ilusão, já que o trabalho contratado é uma fonte importante de renda para muitas pessoas. Sem trabalho, muitas pessoas não podiam se fornecer e suas famílias. Além disso, impostos e deduções vão para financiar programas sociais, educação, saúde e outras esferas importantes da sociedade. Conselho da sociedade: não negligencie o trabalho contratado e pense que é ineficaz. É importante apreciar o seu trabalho e descartar adequadamente os fundos ganhos, e também entender que os pagamentos de impostos são dívidas civis e têm um significado social importante. Ideia 83. Desvantagens do trabalho contratado e dono de sua própria casa. O autor se oferece para concentrar todas as forças na compra de ativos que podem trazer renda e afirma que o investimento não é uma ocupação arriscada. Ele também fala sobre a possibilidade de lucro do investimento ao infinito. Trechos do livro 1. Como eu já disse no início deste capítulo,
a regra mais importante é entender a diferença entre ativos e passivos. Assim que você aprender isso, concentre toda a sua força na compra de ativos que podem trazer renda. Isso é o melhor primeiro passo em maneiras de criar riqueza. Ponto 2. Se você fizer o que tudo está fazendo, receberá a seguinte figura. Se você é funcionário e proprietário de sua própria casa, seus esforços de trabalho geralmente serão distribuídos da seguinte maneira: 1. Trabalhando para a empresa. Os funcionários fazem o proprietário de sua empresa rica ou acionistas. Esse é o equívoco do autor, porque o investimento sempre tem riscos, e o investimento em investimentos especulativos com uma promessa de lucro ao infinito pode levar a perdas financeiras. Além disso, o autor subestima os riscos e superestima as possibilidades de investimento. Conselho para a sociedade: investir seu dinheiro conscientemente, realizando uma análise completa dos riscos e o potencial rendimento do investimento. Não acredite nas promessas de lucros rápidos e enormes, sem verificação e avaliação adequadas. Ideia 84. Desvantagens do sistema educacional. A ilusão de sucesso profissional através da obtenção de ensino superior. Segundo o autor, o sistema educacional moderno não prepara as pessoas para seus próprios negócios, mas apenas forma o trabalho de trabalho por dinheiro. Profissão e negócios são coisas diferentes, e coisas diferentes e coisas diferentes. Para a riqueza, é a conduta de seus próprios negócios. Ideia 85. As deficiências da declaração "eu não posso pagar". Exercícios para o cérebro ajudam a ganhar mais dinheiro. Os ricos devem pagar mais impostos. O autor oferece a ideia de que a declaração "não posso pagar" leva ao fato de que o cérebro está desligado automaticamente e que os exercícios para o cérebro ajudam a ganhar mais dinheiro. Isso pode levar ao fato de que as pessoas ignorarão suas capacidades financeiras reais, buscando algo inatingível e se envolverá em auto-engano, em vez de planejamento razoável e gerenciamento financeiro. O autor também expressa a opinião de que os ricos devem pagar mais impostos para cuidar daqueles que têm menos sorte. Isso pode levar a uma distorção de ideias sobre tributação, incentivar a dependência do Estado e não estimular a responsabilidade pessoal por seu poço ser. Trechos do livro. O dos meus pais, que logo ficou rico, explicou que, assim que uma pessoa diz "não posso pagar", seu cérebro se desloca automaticamente. Meu cérebro se torna mais forte todos os dias, porque eu exercito. E quanto mais forte ele é, mais dinheiro eu posso fazer. Decepção e alfabetização financeira insuficiente podem começar a ignorar suas oportunidades reais e responsabilidade por seu poço, além de confiar no Estado em vez de independência financeira pessoal. Em oportunidades e planejamento reais, além de aceitar o sistema tributário como parte da dívida pública, e não como um meio de redistribuir riqueza. Ideia 86. As desvantagens de estudar pelo pai rico. A ideia de que o trabalho é apenas uma solução de curto prazo para um problema de longo prazo. A maioria das pessoas tem muito medo de pensar com cuidado e correr para o trabalho que odeiam. A resina de um animal de pelúcia. Para o sucesso, sem perceber que às vezes você precisa fazer esforços e trabalhar para alcançar os objetivos, isso pode levar a um desenvolvimento e se esforçar para a autorrealização por meio de atividades profissionais. Não apenas uma maneira de ganhar dinheiro, mas também uma maneira de autorrealização, desenvolvimento e alcance dos objetivos. Vale a pena negar a importância do trabalho zeloso e do trabalho a caminho do sucesso. Ideia 87. As deficiências do sistema escolar de educação. Medo e ignorância são a principal causa de pobreza ou dificuldades financeiras, e não economia, Estado ou rico. As pessoas caem em uma armadilha por causa do medo e da ignorância, cujo poder eles se dão. Então, pessoal, vão para a escola e aprendam com a faculdade. E vou te ensinar como não cair em uma armadilha. Meu pai, cientista, fez uma carreira maravilhosa, mas na escola ele nunca foi informado de como lidar com dinheiro e seus medos. Ficou claro para mim que de dois pais posso aprender sobre coisas completamente diferentes, mas muito importantes, como um sistema econômico, desigualdade social, acesso à educação e capacidades. E não apenas procure maneiras de evitar pessoalmente armadilhas. Ideia 88. Falta de educação sobre dinheiro. O autor alega que a educação financeira é mais importante que o dinheiro por si mesmo. Ele acredita que o conhecimento dos princípios da obra de dinheiro permite que você o gerencie e fique mais rico.
No entanto, o autor não leva em consideração que a alfabetização financeira é importante, mas não é um garante do poço financeiro. Também é importante levar em consideração a disciplina financeira, a capacidade de gerenciar suas emoções e desejos, bem como a capacidade de investir dinheiro. Apenas o conhecimento de como o dinheiro funciona não garante sucesso financeiro. Um trecho do livro. O dinheiro é uma das encarnações do poder, mas a educação financeira tem ainda mais poder. O dinheiro vem e sai, mas se você souber como eles funcionam, poderá controlá-lo e se tornar mais rico. Esse equívoco do autor pode levar ao fato de que as pessoas se concentrarão exclusivamente no conhecimento teórico sobre dinheiro, sem desenvolver habilidades práticas de gestão financeira, o que pode levar a perdas e falhas financeiras. Conselho da sociedade. É importante não apenas ter conhecimento teórico de dinheiro, mas também desenvolver disciplina financeira, a capacidade de gerenciar suas emoções e desejos, bem como a capacidade de investir dinheiro para alcançar bem-estar financeiro. Ideia 89. A falta de financiamento é a necessidade de encontrar dinheiro para investimento. O autor afirma que, para se tornar um investidor de sucesso, você precisa aprender a encontrar dinheiro e superar a barreira na forma de falta de seus próprios fundos. Ideia 90. Falta de educação financeira, equívoco sobre impostos e trabalho por dinheiro. O pai rico afirma que o principal motivo dos problemas com dinheiro é a educação financeira insuficiente, bem como que as pessoas não aprendam a forçar dinheiro a trabalhar para si mesmas. Ele oferece ao garoto voltar ao trabalho e não receber mais um salário para aprender esta lição. Isso significa que meu pai tem problemas com impostos, porque ele não entende o que é dinheiro. Trabalhar comigo mesmo. É um equívoco que os problemas com dinheiro e impostos surgem devido à falta de educação financeira. Na realidade, as causas de problemas financeiros podem ser muito mais complexos e multifacetados do que apenas uma falta de conhecimento sobre dinheiro. A abordagem "não recebe um salário para aprender a forçar o dinheiro a trabalhar por si mesmo" pode levar a dificuldades financeiras e instabilidade. Conselho da sociedade. É importante ter educação financeira, mas também é necessário levar em consideração outros aspectos do poço financeiro, como a capacidade de gerenciar o orçamento, investir, planejar o futuro. Não negligencie uma fonte estável de renda na busca de ganhar dinheiro para si mesmo. Ideia 91. Falta de educação financeira. O autor afirma que o principal motivo dos problemas financeiros das pessoas é a falta de educação financeira. Ele acredita que as pessoas não sabem como gerenciar adequadamente o dinheiro ganho, não entendem como fazer o dinheiro funcionar para si mesmos e não sabem sobre o fluxo de caixa. O autor sugere que, para resolver problemas financeiros, é necessário ter habilidades financeiras e a capacidade de gerenciar adequadamente dinheiro. Os graduados das escolas não obtêm habilidades financeiras. Milhões de pessoas educadas começam com sucesso suas carreiras, mas posteriormente enfrentam problemas financeiros. Esse é o erro do autor, que o principal motivo dos problemas financeiros é a falta de educação financeira. A alfabetização financeira é importante, mas não é o único fator no sucesso. O problema das dificuldades financeiras geralmente reside na falta da capacidade de gerenciar seus custos, ganância, investimentos irracionais, etc. A posse do conhecimento financeiro não garante bem financeiro, se não houver disciplina financeira e a capacidade de tomar decisões financeiras razoáveis. O Conselho da Sociedade, a fim de evitar o impacto negativo dessa ideia em sua vida. Além da educação financeira, é importante desenvolver disciplina financeira, a capacidade de controlar suas despesas, investir razoavelmente e tomar decisões financeiras deliberadas. Ideia 92. Falta de alfabetização financeira como causa de falhas financeiras. O autor alega que o principal motivo de falhas financeiras é a falta de alfabetização financeira. Ele dá um exemplo de atletas profissionais que ganham milhões, mas depois perdem tudo devido à falta de alfabetização financeira. No entanto, essa declaração é simplificada e não leva em consideração outros aspectos importantes, como gerenciamento de riscos, investimento, planejamento, etc. A falta de alfabetização financeira, é claro, pode levar a problemas financeiros, mas esse não é o único motivo. Um trecho do livro. Se você quer ficar rico, precisa ser financeiramente competente. Esse é o erro do autor.
porque a alfabetização financeira é importante, mas não é o único fator no sucesso nas finanças. Também é importante poder gerenciar corretamente sua renda, investir, planejar a longo prazo e gerenciar riscos. Conselho para a sociedade: a alfabetização financeira é importante, mas além disso, é necessário desenvolver habilidades de gerenciamento de riscos, investimento, planejamento e outras habilidades financeiras para alcançar o sucesso no campo das finanças. Ideia 93. A falta de alfabetização financeira nas crianças. O autor afirma que as crianças se formam na escola sem receber educação financeira básica, o que leva ao fato de que estão tentando ficar ricos rapidamente, sem o conhecimento e as habilidades necessárias. E pode levar a falhas e dívidas financeiras, no qual de uma torre em queda em vez de um arranha-céu. Distritos, e uma vez ficando atolados em dívidas e aumentada a insônia, esvelar-se todos elas. Os problemas financeiros podem ser tratados se você encontrar uma maneira de ficar rico rapidamente. E então eles são aceitos para construir um arranha-céu. O edifício está crescendo rapidamente, mas em breve acontece. Em vez de Empire Stand Book, eles conseguiram uma torre em queda, noites sem dormir. Eles retornam. A aprovação do autor de que a contabilidade é um dos itens mais importantes para ficar rico é uma visão restrita da alfabetização financeira. Desenvolva uma ampla gama de conhecimentos financeiros para gerenciar com êxito suas finanças e evitar falhas financeiras. Não tente ficar rico rapidamente, mas construa seu conhecimento e habilidades financeiras gradualmente. Ideia 94. Falta de alfabetização financeira. O pai rico afirma que a maioria das pessoas passa os melhores anos de suas vidas trabalhando por dinheiro e não entendendo quem ou para o que trabalham. Ele acredita que as pessoas têm medo de correr riscos, preferindo agir sem riscos. Isso dá a impressão de que o autor considera trabalhar por dinheiro ineficaz e inapropriado, e também negligencie pessoas que preferem estabilidade e segurança. Essa passagem pode levar à ideia de que o trabalho por dinheiro é inútil e a alfabetização financeira e a capacidade de ganhar dinheiro é o único caminho certo. No entanto, essa é uma representação extremamente simplificada, pois o trabalho não apenas traz renda, mas também pode dar satisfação, desenvolvimento, laços sociais e outros benefícios a uma pessoa. Conselho para a sociedade: você não deve negligenciar o trabalho por dinheiro e considerá-lo inútil. É importante desenvolver alfabetização financeira, mas também valoriza outros aspectos da vida que podem trazer alegria e satisfação. Ideia 95. A falta de conhecimento financeiro nos pobres e na classe média. O autor alega que as pessoas ricas usam ativamente vários métodos legais de redução de impostos, como o artigo 1031 do Código Tributário dos Estados Unidos, a fim de economizar dinheiro. No entanto, ele acredita que os pobres e os representantes da classe média não possuem esse conhecimento e os recursos, portanto, pagam altos impostos e perdem a oportunidade de aumentar seus ativos. Trechos do livro. Os pobres e representantes da classe média não têm esses recursos. Eles se sentam e permitem que o Estado insira uma agulha na veia e chupa o sangue. O conhecimento dos impostos sobre o campo pode levar a consequências negativas, como a violação da lei e a perseguição às autoridades fiscais. É importante consultar profissionais no campo da tributação, a fim de pagar corretamente impostos e não violar a legislação. A partir dos impostos, pois isso pode levar a problemas sérios no futuro. Ideia 96. Negligência injustificada de dívidas e impostos. O autor aconselha minimizar a renda, não pagar impostos, não entrar em dívidas, não se preocupar com dívidas e também para não vender ativos para pagar dívidas. Isso pode levar a sérios problemas financeiros, multas, uma deterioração no histórico de crédito e, como resultado, a falência. Trecho do livro. Minimizo minha renda, porque não quero entregá-los ao Estado. Eu não pago em contas duram. Ocasionalmente, minhas despesas excedem a receita, mas mesmo assim, eu ainda me pago primeiro de todos. Nós simplesmente não assustamos essa pressão, não gastamos nossas economias e não vendemos ações para pagar a dívida em um empréstimo ao consumidor. Essas dicas podem levar a problemas financeiros, consequências negativas e até a perda de propriedade. É melhor seguir as leis, pagar impostos, cuidar de dívidas e não abusar de empréstimos. Conselho para a sociedade: é importante tratar com responsabilidade as finanças,
pagar impostos, não evitar dívidas, monitorar seu histórico de crédito e não abusar de empréstimos. Ideia 97, uma afirmação injustificada de que a maioria das pessoas não quer ser rica. O autor afirma que a maioria das pessoas não quer ser rica devido ao fato de ser muito problemático para 90% da população. Isso é um equívoco, já que muitas pessoas buscam a independência financeira e bem-estar, mas podem interferir em várias circunstâncias, falta de conhecimento ou oportunidades. Um trecho do livro. A maioria das pessoas não quer ser rica. Essa escolha é explicada pelo fato de que, para que 90% da população seja rica demais. Esse equívoco do autor pode levar ao fato de que as pessoas considerarão que o desejo de riqueza é inútil e trabalhoso, o que pode mantê-las no desenvolvimento e na conquista do poço financeiro. Conselho da sociedade. Não acredite nas declarações que a maioria das pessoas não quer ser rica devido a dificuldades. Todo mundo tem o direito de ser financeiro, e o desejo por isso é uma expressão natural para isso. Ideia 98. Comprando itens de luxo como uma recompensa de investimento. O verdadeiro luxo é uma recompensa por investir dinheiro em um ativo real e aumentou. Sociedade. Antes de comprar itens de luxo, verifique se você tem uma fonte estável de renda e investimentos suficientes para garantir a estabilidade financeira. Ideia 99. A transformação da renda do trabalho em renda passiva ou portfólio. A afirmação de que a chave da riqueza é transformar rapidamente a renda do trabalho em renda passiva ou portfólio. Um pai rico afirma que os impostos da renda da mão de obra são maiores que passivos e, portanto, nós devemos se esforçar para investir e criar fontes de renda passiva. Isso pode levar a uma subestimação da importância de trabalhar e desenvolver habilidades profissionais, bem como ignorar os riscos associados aos investimentos. Na realidade, a variedade de fontes de renda e alfabetização financeira, como um todo, são fatores-chave para alcançar o poço financeiro e não investir exclusivamente em ativos passivos. De renda, invista em educação e desenvolvimento profissional e também aborda conscientemente o investimento, estudando os riscos e os recursos de cada ferramenta. Ideia 100. Negligenciando a educação e o conselho dos professores padrão. O autor enfatiza que o protagonista deixou a escola aos 13 anos de idade e começou a dar ordens às pessoas educadas, desprezando os princípios e dicas padrão dos professores. Ele também afirma que a escola mata a criatividade em uma pessoa e não se prepara para o empreendedorismo. O autor apresenta a ideia de que o dinheiro é mais importante que a educação e o conhecimento, o que leva a doações de professores e colegas. Ele preferia pensar por conta própria e desprezou o princípio de precisamos fazer isso porque tudo é feito. Foi o suficiente para dizer: eu não acho, eu acho. O que você pode fazer isso? Quando o professor disse: se você não recebe boas notas, então não conseguirá nada na vida. Mike, ironicamente, levantei minhas sobrancelhas. Frequentemente respondemos à segunda pergunta de que o dinheiro não tinha os significados, e se estudarmos bem, o restante será seguido. Esse equívoco do autor pode levar a uma subestimação da importância da educação, dicas padrão de professores e princípios, bem como a preparação insuficiente para a vida e a carreira. Ignorar a educação e a negligência das dicas padrão dos professores pode levar a problemas no futuro, e a ideia de que o dinheiro é mais importante do que a educação pode levar a decisões financeiras irracionais. Conselho da sociedade. Não negligencie a educação e as dicas padrão dos professores. Busquem conhecimento e desenvolvimento. Não ignore a importância da educação na formação de sua carreira e crescimento pessoal. Ideia 101. Entendimento inadequado de ativos e passivos. O autor alega que os ativos são o que traz renda e passivos, o que leva dinheiro. Esta é uma declaração errada que pode levar a um entendimento incorreto de finanças e investimentos. Os ativos e passivos na contabilidade são determinados de maneira diferente. Os ativos são recursos, controles sobre os quais traz benefícios econômicos futuros, e passivos são obrigações ou dívidas da empresa. Confundir esses conceitos pode levar a sérios erros nas finanças gerenciando. Uma passagem do livro. O pai rico nos disse: o ativo é determinado não por palavras, mas em números. Nunca pode entender o que o ativo é no negócio contábil. Ele repetiu: os próprios números são importantes, mas o que eles dizem para você? Ele frequentemente repetiu:
Os ricos ativos de compra e os pobres e a classe média são passivos. Explicação: o autor confunde o conceito de ativos e passivos, apresentando-os como algo que traz ou recebe dinheiro. Esse entendimento incorreto pode levar a decisões e investimentos financeiros incorretos. Conselho para a sociedade: é importante entender as definições corretas de ativos e passivos a fim de evitar erros no gerenciamento financeiro. Recomenda-se entrar em contato com profissionais ou estudar de forma independente para entender o básico da contabilidade financeira. Ideia 102. O dinheiro não pode trazer felicidade. O autor afirma que o dinheiro não pode trazer felicidade, que as pessoas ricas sofrem de medo e neurose ainda mais do que pobres, e que a falta de interesse pelo dinheiro é tão antinatural quanto um apego muito forte a eles. O dinheiro pode ter a oportunidade de comprar benefícios materiais para garantir a segurança e o conforto, mas não são uma fonte de verdadeira felicidade. É importante lembrar que o dinheiro pode proporcionar benefícios materiais, mas a verdadeira felicidade e satisfação vem de dentro, desde o poço espiritual e emocional. Não se esqueça de saúde, relacionamentos com os entes queridos. Não são menos importantes que a viabilidade financeira. Ideia 103. Desvantagens do investimento imobiliário com base em empréstimos e especulações de longo prazo. O autor incentiva o uso de empréstimos de longo prazo para investir em imóveis, com base em especulações e esperança para o aumento dos preços. Isso pode levar a sérias perdas financeiras e problemas de dívida. Meu próprio dinheiro não participou da transação. Consequentemente, o coeficiente de retorno de investimento é infinito. Incentiva o uso da dívida para investir em imóveis e especulações sobre o crescimento dos preços. No entanto, essa abordagem pode ser perigosa, uma vez que o mercado imobiliário está sujeito a flutuações e, em caso de queda de preços, o investidor pode encontrar sérias perdas financeiras e obrigações de dívida. Conselho para a sociedade: investir em imóveis requer cuidados e alfabetização financeira. Você não deve confiar apenas em empréstimos e especulações de longo prazo no mercado. É melhor estudar o mercado, desenvolver uma estratégia de investimento e contar com uma renda estável, e não com lucro rápido. Ideia 104. Propaganda de risco e perda como um elemento necessário de sucesso. O autor alega que é necessário correr riscos e perder para alcançar o sucesso financeiro. Ele dá exemplos da vida onde as vitórias seguem as derrotas. Essa abordagem pode levar a consequências indesejáveis, como perdas financeiras, estresse, decepção e até falência. A promoção do risco sem análise e planejamento adequados pode ser perigoso. Essa abordagem pode levar ao fato de que as pessoas se apressarão em situações de risco sem a preparação adequada e a avaliação de possíveis consequências. Isso pode levar a sérias perdas financeiras e consequências negativas para a sua vida. Conselho para a sociedade: antes de tomar uma decisão sobre risco, é necessário pesar cuidadosamente os prós e contras, analisar possíveis consequências e ter um plano de ação claro. Você não deve acreditar cegamente que as perdas são inevitáveis no caminho para o sucesso.